Bom dia, pessoal. Vamos lá que a gente tem 50 dias para secar. 50. A gente começou, tinha 52. Já foram 2. Então vamos concentrar aqui. Vamos falar de coisas pra gente poder. Ó, tem gente secando já. Yarinha Ramos, já tô mais dia secando. Pô, vamos falar de coisas pra gente secar. Acho que é mais. Sério. Você quer ir bem para seu feriado aí de final de ano? Se você quer ir bem pro seu feriado de final de ano, a gente tem que pensar criticamente no que dá para fazer. Tá? Criticamente no que dá para fazer é justamente trabalhar para você ter qualidade física, para você conseguir secar, tá? Por que isso é importante? Porque se você quiser ganhar massa muscular agora, não vai dar tempo para você fazer um físico mais elaborado nesse momento. Né? Não dá tempo de você conseguir ganhar massa em 50 dias. Lembra que eu falei para vocês que secar mesmo, a gente consegue bons resultados em 60 dias. Mas para você conseguir melhorar sua massa muscular, aí pessoal, vai de 3 a 6 meses. Então, vamos criar aqui uma rotina para a gente melhorar isso. A gente sempre fala de meios de perder barriga, suplementos. Às vezes a gente fala de esteroide, né? Tira a dúvida do pessoal em relação a isso. Mas o mais importante é vocês transformarem isso em um conjunto de ações, né? Que nem, não adianta você fazer jejum intermitente se você for comer doce intermitente, né? Aí faz 16 horas de jejum, aí quando está na hora do refeed, bomba de chocolate, estrogonofe, batata frita, hambúrguer, lasanha. Não dá, né? Isso eu acho que vocês já entenderam que não funciona assim. Encaixar as coisas é muito bom. Então, como que um atleta de fisiculturismo faz para ele conseguir secar, manter a massa dele e progredir naquilo que é a forma física dele para a competição? É justamente criando estratégias, coisas que se ligam. Tem tipos de dieta que não combinam com tipos de treino, tem tipos de treino que não combinam com determinados tipos de dieta. Aliás, vai ser muito legal que hoje, lembrem-se, 3 da tarde, a gente tem o Phil Heath aqui no banho. Pois é, 8 vezes Mr. Olympia vai estar com a gente no banho para falar para vocês aí sobre coisas relacionadas a parte física, a desenvolvimento físico. E eu acho que vai ser bem legal, porque ele vai trazer aquilo que é do esporte real, né, pessoal? De um cara que foi Mr. Olympia, numa época que pouca gente era Mr. Olympia. E muito mais numa época onde vocês faziam, né, legados de Mr. Olympia. A gente teve Ronnie Coleman, 8 vezes Mr. Olympia. Aí a gente teve Jay Cutler, 4 vezes Mr. Olympia. Aí a gente teve Phil Heath, 8 vezes Mr. Olympia. Ou seja, a gente teve 20 anos, 3 pessoas dominando o que era o pódio do Mr. Olympia. Tudo bem, eu acho que tem alguém dentro de vocês que não segue fisiculturismo e pode não saber o que é esse diabo desse Mr. Olympia. Mas Mr. Olympia é a competição de fisiculturismo mais importante do planeta, tá? Então, vamos ver o que tem aqui no Superchat já. E vamos trabalhar hoje em montar o que é o encaixe, né, daquilo que é a sua estratégia preferida em relação a conseguir secar aí para o final do ano. 50 dias, pessoal. 50 dias, ou seja, cada dia conta. O que eu acho legal?
Eu acho legal quando você tem uma data, você sabe que aquilo vai... você vai fazer aquele esforço com um dia para acabar. Claro, não é que depois você vai largar a mão de tudo, vai se arrebentar, não é isso. Mas a gente vai fazer um sprint agora, 50 dias, para dar uma corrida para isso, tá? Vitor Manuel, Deus te abençoe, meu filho. K. Souza, levei vários chifres, tô secando de tristeza. K, meu amor, tá errado, tá? Tá errado. Se você ganhou chifre, você ganhou alguma coisa, você não perdeu, né? Claro, não vou te aconselhar a devolver, deixa os outros pessoa ser vaca e boi, né? Você mesmo não precisa. Então, vamos firme. Verdade, estamos esperando notícia do Matheus Miguel. Olha lá. Felipe Manzi, passei 2 meses tomando creatina pré-treino. Voltei na Nutri e ela trocou para pós-treino, junto de um suco integral. Qual o motivo da troca? Maior absorção? Melhor aproveitamento, né, Felipe? Pensa o seguinte, o fato de você usar uma creatina, simplesmente ele resolve aquilo que é na tua necessidade de força? Na verdade não, né? Você tem formas melhores ou que você vai aproveitar mais essa creatina. E uma das formas que você vai fazer melhor isso é justamente usando ela na fase onde você vai ter melhor absorção dela, pós-treino, e principalmente com carboidrato. Então o que a tua Nutri fez? Ela passou a creatina para uma janela. Ai. Ai. Essa rinite de manhã. Ela passou por uma janela mais adequada para o seu consumo, né? E ela te deu um carboidrato de rápida absorção, porque existe uma sinergia entre insulina e creatina. Inclusive por quê? Porque creatina aumenta a captação periférica de glicose, tá? Então isso é uma das coisas interessantes. Então, Felipe, assim, isso é o que a gente faz de praxe, né? Todo mundo começa a usar a creatina antes do treino, que acha que vai dar força para o treino. Não é bem assim que funciona, né? Eu, por exemplo, tomo creatina dividido nas refeições do dia, né? Eu não gosto da creatina em pó, eu não gosto do gosto, não gosto de sentir morder areia. Cara, aí você fala assim, a creatina não tem gosto. Cara, pra mim tem. Eu sinto e pra mim é horrível. E essa creatina eu acabo comprando em cápsula e aí eu tomo ela depois das refeições. Então, eu tomo pelo menos 9 gramas dia. E como é que eu tomo? 3 gramas depois da refeição, depois do treino, 3 gramas depois do almoço, 3 gramas depois do jantar. Isso é o meu normal de tomar creatina, né? Ah, mas o Lancha falou que não adianta. Verdade, ele tem razão. Quando você está fazendo conta para aquilo que é por exercício, né, não tem razão. Por que eu uso creatina em altas doses então? Eu uso primeiro por conta de cognição, segundo, por conta de distúrbio de sono, tá? Então, aliás, esqueci meu remédio. Então, assim, a creatina ela melhora a tua cognição em situações de baixa quantidade de sono, tá? E, bom, pessoal, eu não tenho uma qualidade de sono muito boa. Aliás, vocês veem que eu estou no Brasil, era para estar nos Estados Unidos, mas eu tive um problema de família e eu tive que ficar aqui.
não tô chateado de maneira alguma porque, cara, primeiro a tua família, depois o que você vai fazer. Era uma oportunidade muito legal. Eu ia fazer uma apresentação no Congresso Mundial de Cirurgia Robótica, uma cirurgia que eu faço com o Zé Carlos, que é a transferência do grande dorsal para tratar lesões do nervo acessório, ou seja, quando a pessoa ela tem perda do trapézio e aí você não consegue mais estabilizar a escápula. Mas família é família, né? Então, primeiro família, resolvido família, aí eu fiquei sem dormir 2 dias, aí eu tô aqui de volta com vocês, que também considero minha família, né? A gente se vê todo dia de manhã, né? Quem que toma café com você todo dia de manhã? Não é tua família? Então, olá família, vou começar a pedir coisa pra vocês. Vamos fazer via dupla, né? Ai, ai. E já começou a sair pergunta aqui. Mas enfim, tô aqui, tá tudo bem, tudo resolvido, mas não pude viajar. A gente ficou aqui e aí o sono virou do avesso, né? Porque a gente, cara, dormimos 2 horas de terça para quarta, né? Não é o suficiente pra gente compensar, né, o que foi perdido, mas pelo menos é o suficiente pra gente voltar a viver. Então eu tô fazendo essa live com vocês um pouquinho mais tarde, talvez 9h20. Até porque a minha agenda tá toda cancelada. Então eu vou aproveitar para fazer outras coisas aí nesses dias, inclusive descansar. Mas na real, eu tenho aula a fazer, porque a gente tem algumas viagens por aí, então eu também vou aproveitar para fazer isso tranquilo. Nerd autodidata, tô aqui trabalhando vendo sua live. Hoje cedo foi treino de perna, tô moído. Boa live aí, amigo. Obrigado, Nerd. Bom dia de trabalho. William Vargas, bom dia. Brubi, tenho 1,58, peso 70 quilos. Tô me sentindo muito mal. Voltei a treinar, mas a alimentação deixa a desejar. Alguma ajuda? Brubi, assim, em primeiro lugar, a primeira ajuda que eu te dou é falar que você está no caminho certo, tá? Por que você está no caminho certo? Porque primeiro você está cuidando de uma coisa que você gosta e faz, para depois você ter que cuidar de uma coisa que você não vai gostar, mas vai ter que fazer. O que é o que você gosta e faz? O treino, tá? O melhor jeito de você abordar o teu físico é começar pelas coisas que você gosta de fazer. Ai, tem que começar a dieta, tem que começar o treino. Você gosta de treinar? Vá treinar, tá? Ah, e o que eu vou treinar? Você vai treinar o que você gosta. Pessoal, se você acompanha o Wesley Delanogari, você já viu ele falando de hábito. E você já viu ele falando de rotina. Melhorar o físico, emagrecer, é estabelecer uma boa rotina. E como que você faz isso? Você faz isso trabalhando função do seu striatum dorsalis, do seu núcleo accumbente. São 2 estruturas no seu cérebro. A primeira, o striatum dorsalis, ela vai fazer o seu hábito. E o núcleo accumbente, ela vai perceber recompensa. Como é que é a via da informação? Ela vem primeiro pelo núcleo accumbente, falando recompensa, 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 recompensa. E aí o que acontece? Aí você, depois de um X tempo, você transforma essa recompensa em hábito. Ou seja, você se habitua a fazer aquilo porque você tem a recompensa. Mais ou menos a história pavloviana do cachorrinho que saliva quando ele escuta a campainha que ele costuma escutar quando almoça. Agora, por que é mais ou menos o tempo? Porque tem pessoas que conseguem transformar em hábito ações que elas fazem, por exemplo, há 2, 3 semanas. A média são 66 dias. Então eu não ia falar isso daí para vocês, mas eu já vou cantar a bola. Muitas das coisas que vocês fizerem nesses 50 dias que se seguem, né? Pra gente poder secar até o dia 22 de dezembro, tempo limite, pra gente poder fazer um físico legal, para poder curtir o Natal e curtir o Ano Novo no shape, né? Muitas dessas coisas vocês vão transformar em hábito. Eu reavaliei muito o que é a minha opinião sobre o Projeto Verão. E eu reavaliei pelo seguinte, eu tinha a impressão que o Projeto Verão, ele era tipo técnicas do desespero, né? Você nunca faz nada direito, aí você resolve fazer tudo de uma vez,
2, 3 meses antes de você entrar no verão para curtir o verão. Agora, quando eu sentei mais cuidadosamente para examinar o que era o resultado final, ok, existiam pessoas que passavam o tempo inteiro se arrebentando, chegava 3 meses antes do verão e se arrebentavam para conseguir secar, né? E aí, quando voltavam do projeto verão, aí voltava pior ainda. Aí se o cara bebia sábado, ele começou a beber sexta, sábado e domingo. Se o cara comia porcaria domingo, ele começou a comer porcaria quinta, sexta, sábado, domingo e segunda. E assim por diante. Então isso acontece, isso me chamava muito a atenção. Só que isso me tirava daquilo que era a verdadeira proporção ou a verdadeira importância de você assumir um projeto verão, por exemplo. Que é você conseguir adquirir determinados hábitos daquilo que você faz no seu projeto verão. E eu estava desprezando uma série de pessoas, muitas pessoas, aliás, que elas chegavam para mim e falavam assim: Paulo, mas você sabe que isso eu fiz, que eu fiz um projeto verão e ficou legal. E sabe que eu me acostumei a fazer isso? Eu estou treinando de manhã, desde que eu comecei a fazer isso. Eu estou segurando que é a minha alimentação à noite, eu já não estou arrebentando mais quando eu chego em casa, desde que eu fiz o projeto verão. Eu estou conseguindo treinar 6 vezes por semana desde que eu fiz o projeto verão. Eu estou treinando preferencialmente sábado e domingo, e se eu preciso faltar um dia eu falto na semana desde o projeto verão. E é aquela coisa que eu assumo para vocês, né? Às vezes o teu excesso de disciplina ele te cega e ele deixa você incapaz de enxergar o que são oportunidades em situações como, por exemplo, um projeto verão, que é uma coisa que parece que é um demérito. Mas, pessoal, qualquer esforço é mérito. Qualquer esforço é mérito. E eu acho que se a gente aqui na nossa nação conseguir fazer um projeto verão legal, sem se rebentar, né, a gente consegue juntar esses caquinhos de coisas que vocês podem fazer e que vocês vão levar depois do projeto verão. E depois do projeto verão, o que eu estou falando? Eu estou falando março, abril, porque tem carnaval. Então a gente tem que estar bem agora para o ano novo, os feriados de ano novo, praia, fotos da praia, galera na praia, tua namorada e você na praia, né? Você vai estar lixão e tua namorada vai estar toda linda, né? Não dá, tem que ter um 0 a 0, né? Por mais legal que você seja, né? Você tem que se cuidar para ficar bacana para tua namorada, tua esposa, whatever. E aí depois tem a galera que tira férias em dezembro e janeiro, né? Bom, pessoal que tem filho, como o Joe, a gente vai, pelo menos no final de semana, levar as crianças para curtir uma praia, alguma coisa assim. E aí já tem o carnaval, e aí você vai ter uma semana que também você vai querer se jogar. E a gente sabe que o carnaval, apesar de ser uma festa católica, não é tão religiosa assim, né? Você não vai pro carnaval rezar missa, a menos que você seja evangélico, aí você tem os retiros, mas não é isso a média do que acontece, não é não? Carnaval, vocês vão pra espancar o corpinho, é ou não é? E não vem falar diferente pra moar. Olha lá, ó, 43 anos de praia, parceiro. Você vem me falar que carnaval, eu vou investir na minha saúde espiritual. O seu nariz, né? No carnaval, você vai lá, ó, espancar o corpinho que eu sei, né? A diferença é quanto de amortecimento você vai ter nesse corpinho. Então vamos dizer que o projeto verão, ele é uma coisa que tem que durar entre dezembro e março, beleza? Aí já começa a entrar o inverno, começa a ficar mais foda. É o Rubens Santos aqui, com força. Meu Deus do céu, que tamanho será o Rubens Santos para ele falar com força? Né? Porque a gente é tudo adulto aqui, tirando as crianças que me seguem. Crianças, pelo amor de Deus. Essa é a parte que Titio Muzi não tá falando com vocês. Tá falando com os adultos. Você tem pelo menos mais de 16, né? Vocês vão brincar, tá bom? Vocês vão atazanar a sua avó, vocês vão deixar o seu pai, a sua mãe brincar entre eles um pouquinho, para eles serem felizes,
né? Fala pra mim que você vai fazer isso, que você vai deixar o seu pai e a sua mãe em paz, né? Aquela, eu quero dormir no meio do meu pai e da minha mãe hoje. Não, não faça isso, não seja essa criança, tá? Não seja essa criança. Tô falando aqui agora em defesa da família brasileira, dos pais e das mães, tá bom? Então, não seja essa criança. Gente do céu, quando eu fui na escola da Clara ver ela no projeto de ciência, todos os amiguinhos dela me seguiam. Eu pensei assim, meu Deus do céu, o que essa criançada ouve que titio Muzi fala? Amém, Jesus. Anfam. Então a gente tem que entender que o projeto verão é uma coisa que tem que te dar uma durabilidade física, vai lá, entre dezembro, né, e março, mais ou menos. Porque aí já entra o inverno, abril, pelo menos aqui em São Paulo já começa a soprar um ventinho, quando é junho, é um ventão, quando é julho, aí é casacão, tempo feio, porque faz tempo que eu não vejo aqui aquele inverno típico que eu gosto, né? Que é aquele céu limpo, azul e aquele frio de rachar, tá? E aí fica mais difícil você acordar, porque também sai o sol mais tarde, fica difícil de você segurar a alimentação, porque aí vem outras ofertas, é período do fundir, né? Aí todo mundo se fundiu, porque comeu fundiu igual, né? Você fala pro caboclo comer fruta. Ai, não gosto. Põe um balde de chocolate na frente dele, pra você ver só se ele não gosta. Põe, né? Aí é bom. Tá. E aí, o que a gente conseguir ganhar de hábito para conseguir manter esse físico entre dezembro e março e depois, quem sabe no inverno, aí estamos falando abril, maio, junho, julho, vai, agosto que a galera começa a acordar para falar, tem que começar o projeto verão. E começa lá por setembro, para fazer uma forçada, setembro, outubro, novembro. 3 meses. Não é esse seu calendário? É quase um Mr. Olímpia, né? Esse calendário de competição, praticamente, né? Então, isso é o ponto legal, tá bom? Então, a gente volta para a questão da Brub que a gente estava comentando. O que eu faço? Começa pelo que você gosta. Brub, você já está certa, tá? Agora, se você quer melhorar a tua alimentação, vamos melhorar a tua alimentação pelos horários que você come? Eu tenho certeza que você não come bem de manhã. E tenho certeza que você come demais à noite. Porque isso é o parâmetro das pessoas, né, que desejam melhorar o que é a forma física. Por uma série de razões, tá? Então você vai inverter, você vai comer mais de manhã. Sabe o que você vai fazer? Você vai deixar o seu café mais ou menos no jeito preparado para você comer bem no café, comer bem no almoço e comer bem no final da tarde, entre 17 e 18 horas. E parar de comer pra caralho às 8, 9, 10, né? Principalmente porcaria. Por quê? Porque você come mais de manhã, você come mais ao longo do dia, você come menos à noite. Fome é uma coisa cumulativa. Pessoal, aparentemente, todas as condições que são de manutenção da nossa vida, né, elas são cumulativas. Exemplo, sono e apetite, tá? Sono, se você não dorme hoje as horas que você está acostumado, o que acontece amanhã? Você está devendo hora. E se amanhã você dever hora de novo? Você está devendo a hora de hoje e de amanhã. É cumulativo. Isso quer dizer o seguinte, você não compensa dormindo uma noite o seu normal se você faltou, por exemplo, 1 hora na noite anterior. Você compensa se você dormir 1 hora a mais nessa noite. E claro, menos, né, que seja menos de 10 horas. Porque as evidências hoje mostram que se também você dormir mais de 10 horas, você tem aumento do risco de diabetes, pressão alta e síndrome metabólica. Então, se você conseguir só fazer isso, né, inverter esse padrão alimentar, comer mais para amanhã, e aí de repente, né, você não precisa fazer um jejum intermitente, mas imagina assim, teu horário limite de comer vai ser 19 horas, que é o horário, né, civilizado de você jantar. É a Dorothy. Ei, filha, vem cá. Vem com o papai. Um horário civilizado de jantar, 19 horas, come 19 horas, aí depois disso, né, fecha a conta e passa a régua. Tenho certeza que você vai melhorar
né? E principalmente vai se sentir melhor, né? O que hoje alguns trabalhos eles mostram? Que primeiro, quando você come menos de dia, você come mais à noite. Segundo, quando você come mais à noite, você tem mais fome. Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso para vocês. Isso é um... Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso para vocês. Porque isso daqui é legal. Aonde que tá? Onde é que tá? Eu vou ter que abrir no Dropbox mesmo. Aulas. E são estudos recentes, viu, meu? Ah, achei. Eu acho que está justamente... Deixa eu ver aqui. Na fisiologia da disciplina. É ou não é? Ah, não tá. Tá, isso é hábitos. Olha, tem que fazer a aula do Demange. Ê, caramba. Caxias do Sul? Ah, yes. Aqui tem. Eu acho que aqui tem. Tá na aula de Caxias do Sul. Ah, moleque. Caxias do Sul foi legal, hein? Aqui. Sabia que eu ia achar. Ah lá. Cell Metabolism. Esse é um trabalhinho desse ano. Quando você come à noite, principalmente tarde na noite, você diminui o gasto de energia e modifica o que são as vias metabólicas relacionadas com sobrepeso. Então tá aqui, ó. É esse estudo aqui. Mas deixa eu mostrar para vocês essa figura aqui, ó. Essa figura é importante. Essa figurinha aqui, ela mostra o quê? Que toda vez que você começa a comer à noite demais, você sente mais fome e você diminui o que é sua capacidade de gasto calórico. Agora tem o contrário, cadê? Quando você come mais de manhã, você faz o efeito reverso. Aqui, beleza? O momento das calorias que você consome, eles modificam o apetite e a resposta de fome, sem modificar o metabolismo energético. Ou seja, quando você come mais de manhã e menos à noite, você melhora a sensação de fome. E, pessoal, você pode falar assim, melhorar a sensação de fome, mas eu queria emagrecer. Cara, tenta emagrecer com fome, tenta fazer dieta com fome. Dieta com fome é desastre, né? Vocês sabem disso. E jamais duvidem que a coisa fica ruim. Gabriel, vou na academia 5 vezes por semana, comecei a fazer boxe 3 vezes, considero a hora do boxe como cardio ou continuo como cardio no dia do boxe? Gabriel, eu não te aconselho marcar esportes como treinamento. O treino de boxe, ele é um treino de boxe, ele não é um treino cardio, ele não é um treino de força, ele não é um treino de velocidade. Ele é o uso de cardio, força e velocidade. Ele é um gasto. Deixa eu achar uma comparação para você.
né? É difícil achar essa comparação. Você está usando suas habilidades. Isso te condiciona para a habilidade, mas isso não te traz uma resposta a curto prazo que seja de nível de condicionamento. Então, o que é a ideia? A ideia é a seguinte: você quer ganhar condicionamento aeróbico? Você tem que fazer condicionamento, você tem que treinar aeróbico. Você quer ganhar condicionamento anaeróbico? Você tem que treinar condicionamento anaeróbico. Condicionamento anaeróbico é, por exemplo, você consegue ir na frente no leg press fazer 10 séries de 10 repetições? Você vai ver que teu coração, a primeira vez que você for fazer isso, vai parar na sua garganta. Então você precisa ganhar o que é um condicionamento específico. Vou te dar um exemplo disso. Eu fui treinar com o Paulão, aquele meu amigo que é neurocirurgião, na academia Gracie Perdizes, tá? E cara, fazia muito tempo que eu nem vestia um kimono. E aí a gente fez um rolinha lá, e cara, eu fiquei moído. E pô, todo dia de manhã eu tô fazendo bicicleta pra vocês aqui, pedalando, a 110 batimentos e falando. Faz esse exercício pra você ver, né? Contínuo, fica entre 100 e 110, pedalando e falando. Meu, você precisa de um gás para fazer isso, tá? E aí, eu falei, pô, Paulo, eu achei que meu gás estava menos pior, né? Porque eu faço 1 hora de aeróbio todo dia. E aí ele falou, Paulo, não esquenta, né? Paulinho, né? Ele me chama de Paulinho. Ele falou, Paulinho, não esquenta. Ele falou que tem um cara que treina com eles que faz ciclismo, mas aqueles caras que andam tipo 200 km de bicicleta. E quando chega na hora da luta, o cara também passa apertado no gás. Ou seja, o condicionamento que você desenvolve, ele é específico do esporte que você está fazendo. Não existe essa coisa de você transferir ipsis literis, ou seja, eu ando 200 km de bicicleta, então eu vou ser um bom lutador. Não, você vai ser um cara bom aerobicamente, mas o condicionamento da luta é o condicionamento da luta. Isso são outros 500. Né? A ideia é como que você vai pegar esse condicionamento e transformar ele em resultado. E aí é a parte específica. Então, não conte o boxe como se fosse seu treino de aeróbico. Faça um treino de aeróbico. Né? Isso sim vai resultar para você numa coisa bacana. Wesley Ramos, muito obrigado, Wesley. Valeu, um excelente dia para você também. Mislene Custódio. Bebê de 40 dias, parto cesárea, 25 kg acima do peso e o obstetra liberou apenas caminhada. Sigo dieta, mas como driblar a fome noturna? Bebê troca o dia pela noite. E quanto ao cortisol? Mislene, então é assim. Primeiro você tem que ensinar o seu bebê a dormir. Vou te falar que a profissão mais hábil que faz isso, porque isso é uma atividade profissional, são enfermeiras. Existem enfermeiras que trabalham com enfermeiras obstetras, enfermeiras que trabalham nessa parte de ginecologia obstetrícia, que elas fazem a educação do que é o bebê. Se você tiver condição, contrate uma enfermeira para fazer isso junto com você. E você ensinar o seu bebê a dormir. Você dá rotina para o seu bebê. Se não for o caso, olha, maternidade exige uma grande paciência. Né? Então, primeira coisa, divide turnos com o seu marido, deixa, né, leite de peito separadinho. Aí até, por exemplo, 4 da manhã ele assume. Aí você assume das 4 em diante. Né? E claro, 40 dias de parto cesárea, se a gente dividir em semanas, a gente tem 6 semanas. Você passou da fase inflamatória da cesárea, a cesárea é uma cirurgia, né? Então você passou dessa fase inflamatória. Agora, você tem aí pelo menos 6 meses que você tem que amamentar uma criança e que isso é um gasto calórico importante, né? E eu acredito que esses 25 quilos que você está acima do peso, você vai conseguir tirar nesse período. A única coisa que me preocupa é assim, como que você está ajustando a sua alimentação. Minha recomendação, do mesmo jeito que tem enfermeira que vai ajudar você em relação ao seu bebê. Nutricionistas que fazem a especialidade de materno-infantil, elas estão prontas para ajudar você a fazer com que você tenha uma alimentação adequada para essa fase, tá? Não, dá whey pro bebê, não. Não dê whey pro seu bebê, tá? Não faça isso. Nerd, sempre te acompanho. Trabalho há mais de 14 anos como desenvolvedor de software e postei um vídeo novo no meu canal de programação.
Vou... Pô, eu quero ver, nerd. Teu canal é Nerd Autodidata? Você nem para deixar seu canal. Daiane Martins. Estou fazendo exercício de reeducação alimentar. Quais suplementos você me recomenda para auxiliar na perda de peso? Daiane, vamos falar perda de gordura? Porque perda de peso é uma coisa complicada, tá? Coisa que auxilia muito no controle do apetite é o whey protein, porque ele tem efeito tipo análogo de GLP-1, tá? Outra coisa, creatina para deixar você cada vez mais condicionada. Mas provavelmente isso não vai mudar seu peso. Agora vai mudar diante de uma dieta adequada, né? E lembra, dieta adequada não tem chocolate, não tem pizza, não tem hambúrguer, né? Se você está querendo pelo menos perder gordura, não é o momento, né? Ai, mas a saúde nutricional fala para você comer tudo, concordo. Agora, quando você quer perder gordura, né? Não. Ai, a saúde mental fala para você não achar muitas atividades, você não se estressar. Tudo bem, mas quando você quer ganhar alguma coisa na sua vida, você tem que se estressar, você tem que buscar incansavelmente, tá? Então, no momento, é isso. Acerta a dieta, whey protein e creatina. Juliano, 2 meses atrás pesava 151 e hoje estou com 130. Abraço para meu amigo Luciano, que é meu amigo fitness. Muito bom. Juliano e Luciano. Vejo muito resultado nessa dupla. Lucas Viana, fazendo um ciclo de Nebido mais 20 mg de oxandrolona. Ganhei cerca de 16 quilos em menos de 2 meses. Porém, de uma semana para cá, estou com dormência e formigamento na mão direita. Vou falar isso. Bia Ferreira. Evitar flacidez em emagrecimento. Bia, se você está flácida, é que você está perdendo peso tão rápido que você está perdendo massa muscular. E essa flacidez, né, ela não é sinal de que você está fazendo uma escolha boa. Ela é sinal justamente que você está fazendo uma escolha ruim, que você está jogando fora massa muscular. Agora, Lucas, cara, eu não sei se alguém te orientou a fazer esse ciclo de Nebido com oxandrolona, tá? Eu não sei se você está fazendo da sua cabeça. Mas assim, Nebido é um tipo de testosterona que é a pior testosterona que você pode usar para jovem, tá? Inclusive porque vai começar a dar pau na sua libido, tá? Isso não está escrito em nenhum lugar. Isso é o que eu vejo no consultório. Porque se tem uma droga que faz jovem procurar ajuda, é justamente Nebido, né? Olha aquela dosagem, uau, 1000 mg, 4 ml, né? Dura um mês. Aí o cara vai lá, usa, achando que vai arrasar. Na realidade, ele incha, retém um líquido absurdo. Se você está com dor nos tendões, né? Se você está com dor, não, perdão, você está sentindo sensação de anestesiar, sensação de formigamento, significa que você está retendo tanto líquido que você está enchendo sua bainha de tendão de líquido. E aí locais que são locais que fisiologicamente eles são estreitamentos do seu corpo, então túnel do carpo, arcada de Froese, túnel do tarso, você começa a comprimir nervos a partir do inchaço dos seus tendões. Quer dizer que, cara, você fez tão errado, que você está inchado até por dentro. E esses quilos que você ganhou, se prepara para perder, porque a priori é só água, tá? Então, bem chatinho, que pena, que aconteceu isso, mas é a história, né? Você foi fazer um teste, você se deu mal, agora você precisa procurar alguém para arrumar isso daí, tá? Fidum Mégua, bundinha. Quando comemos um prato de pirão, o corpo tende a regular a temperatura. Verdade. Depende de quanta pimenta tem nele também. É normal depois de 4 meses de dieta e treino, durante algumas refeições mesmo leves e mornas, começar a suar. Cheiro na bunda. Isso deve ser uma coisa interessante, né? Oi, tudo bem? Você vai lá e cheira a bunda do cabra. Aonde você vai encaixar o nariz, né? Depende se é homem ou se é mulher. É assim que você faz, filho do Maigo. Jesus. Enfim, vamos chegar aí. Faço dieta e treino há 10 anos, hoje 10% de gordura. Minha barriga sempre teve muita gordura acumulada ao redor do umbigo. Quero perder, me ajuda. Carolina Gonzaga. Então vamos responder a Carolina, depois a gente volta para o fio de uma égua. Carolina, olha só. Gordura bem distribuída no corpo é fracionamento alimentar bem feito.
Passar fome não é fazer dieta. 10,8% de gordura é um percentual bem baixo para mulher. Mulher normal é de 14 a 18. 12 a 14 a gente chama das atléticas. Abaixo de 12, cara, você tinha que ser fitness. Em primeiro lugar, eu tenho que supor que você esteja me falando aquilo que é verdade, que você tenha gordura do lado do umbigo. Porque às vezes a tua pele dá uma engrossadinha e você já fica brava. Isso acontece, que é o seu padrão de referência. Então é muito difícil, mais difícil do que você mexer nas pessoas, que é a forma física delas, que é o shape, é você mudar o padrão de referência. Tá? Para ela, né, aquilo é horrível. Mas se a gente olha e fala, meu, o que você está enxergando aí? Né? Agora, se você quer afinar cada vez mais a pele da sua barriga, a primeira coisa é uma distribuição de alimentos, de calorias ao longo do dia, que seja, né, adequada. Né? Não dá para fazer aquelas dietas, muita caloria, nenhuma caloria, baixa caloria, muita caloria, e assim sucessivamente. Aí dá ruim. Zaidan. Ô Zaidan. Ih, sumiu. Bom, então vamos voltar para o fio de uma égua. Né? Ele queria cheirar a bunda, não é isso que ele queria? Não! Ele estava perguntando o que acontece com o pirão. Zaidan, a temperatura da comida, ela interfere pouco naquilo que é a sua resposta termogênica. Ela, né? Coisas que dão resposta termogênica. Por exemplo, pimenta. Né? Você come pimenta, você começa a transpirar em questão de minutos. Né? Agora, quando você fala pirão, você fala farinha, água e peixe. Né? O peixe ele não tem uma absorção tão rápida assim. Mas, cara, farinha com água, isso daí é energia imediata praticamente. Então, existe, né, a resposta de termogênese reflexa porque você está consumindo uma quantidade de caloria que está entrando tão rápido, né, que faz você ter um aumento da sua velocidade metabólica imediatamente. Né? O que explica isso? É o aumento da função de uma enzima chamada deogenase tipo 2, que vai transformar grandes quantidades de T4 em T3. Isso é praticamente imediato e você vai começar a transpirar, tá? E agora? Camila Leão deu um estresse aqui. Tiago Bárbaro, você pode falar um pouco sobre a relação de baixa testosterona e hormônio bioidêntico? Como funciona, como é feito, ajuda mesmo? Tiago, eu não gosto dessa definição de bioidêntico. Né? Se é hormônio, né, ele é hormônio. O hormônio que você produz não é o mesmo hormônio que você toma. Pera aí, deixa eu só ver uma coisa aqui. Ítalo Nascimento, essa pergunta é para o meu irmão. Me mudei para um clima frio de Boston, desenvolvi psoríase e queratose capilar. Durante esse tempo também engordei. Alguma dica? A alimentação ela tem relação ao aumento da sua resposta inflamatória. Quanto mais gordura você ganha, Ítalo, mais você tem um aumento do que é a sua resposta inflamatória. Agora, pode ser que a psoríase e a queratose capilar ela não sejam disso. Isso é uma coisa que pode acontecer. O que eu recomendo para você? Vai lá, segue @guimuzidermato e faz essa pergunta para ele. Tá? O que a gente está falando? Hormônio bioidêntico. O termo que a gente usa, na verdade, não é bioidêntico, é isomolecular. Tá? Ou seja, quer dizer, é a mesma molécula que você produz. Por quê? Se você não produziu, se você está consumindo, é uma testosterona sintética. Tá? E o que acontece é que, dependendo da via de administração dessa testosterona, ela vai ter uma dinâmica diferente. Mas, cara, o que eu acho importante? Não é porque é isomolecular que você também não vai bloquear seu eixo. Então tem muita gente que usa hormônio isomolecular ou bioidêntico, como você quer, e fala assim, mas aí é bom porque não bloqueia o eixo. Bloqueia sim. Luísa perdeu 40 quilos pós-bariátrica, está com 66, treinando pesado, comendo certo a cada 70 dias. Então, Luísa, calma que tudo vai melhorar. Grande Rodrigo Constantino, Nação Banha, em peso na live hoje. É isso aí, professor. Vamos prestigiar Phil Heath. Celso Pascoal. Dia Muzeira, sai agora de 30 dias de treino todo dia. Treinar 3, descansar 1. Treinar 2, descansar 1. É uma boa para manter a perda de peso?
um vídeo do Chúlio falando que Celso, eu também gosto dessa saída. Você tem que pensar assim, qual que foi a última intensidade de treino que você usou? Se você fez uma intensidade muito alta, vamos supor que você estava treinando todo dia, assim, 30 séries, 40 séries por dia. Eu acho que é melhor você descansar mais, então se fazer 2-1 do que o 3-1. Então eu faria o seguinte, nesse pico de treino que você estava aqui, cai para 2-1, volta para 3-1, tá? Eu acho que isso é o mais legal, mas isso é uma coisa que você tem que testar. O que é a forma de você escolher? Escolha entre 2-1 e 3-1 o que você consegue manter a maior intensidade. Agora vamos supor que tanto 3-1 quanto 2-1 você ganha a mesma intensidade, eu te falaria para descansar mais, fazer o 2-1 em vez do 3-1, tá? Por quê? Porque investir em descanso, em repouso também é investir em melhorar teu físico. Júlia Rodrigues, tem um ombro mais alto que outro, às vezes sinto dor no trapézio no ombro direito quando sento torta. Sinto estralar no exercício crucifixo. O que pode ser? Esse estralar, ele muito provavelmente é um tendão que está saindo, né? Ele está pegando em alguma eminência óssea, né? Isso pode acontecer mais comumente com o tendão do bíceps, né? Que está na corredeira biceptal. Às vezes ele passa mais, que nem uma corda de violão, assim, tem, e aí ele dá essa sensação de estalo, tá? Mas está faltando posicionamento, né, Julia? Se você ajustar para um posicionamento adequado, você não vai ter esse sintoma. Fernandino Mesquita. Se comer à noite diminui o gasto calórico, como fazer para quem treina em jejum e faz refeição pré-treino a noite anterior? Exatamente, Fernandino. Essa é a maior dificuldade que a gente tem. Qual o problema de você treinar de manhã em jejum? É justamente você conseguir conciliar um horário de última refeição com uma quantidade de nutriente que te permita fazer isso. Cara, Fernandinho, nada é fácil, velho. E outra, nada que você faça de ponto de vista nutricional, ele faz um ajuste assim, imediato, tá? Lembra que você tem duas situações importantes, tá? A primeira situação é, sempre que você faz uma alteração, você leva a uma modificação aguda. Segunda, sempre que você tem uma modificação aguda, você vai ter uma modificação tardia. Juliano, eu não pulei, querido. É que some, né? Eu não consigo responder todos, mas se você mandar a pergunta de novo aí, eu vejo se eu consigo responder, tá? Daniele Cerqueira, provável o neném dela tá sem rotina. Não, o neném não tem rotina. Quem tem a rotina é o pai e a mãe, né? E o pai e a mãe precisa colocar uma rotina, Daniele. Você vai fazer o quê? Você vai botar o filho em posição de sentido e você vai dar uma ordem para ele vai olhar para você e falar assim, gugu, dadá. Não é muito sábio esperar que isso funcione. Mislene Custódio, eu não amamento, não produzo leite, o bebê usa fórmula. Aí, mais uma razão para você dividir com seu marido à noite, Mislene. Isso é muito legal. Lucas Estevam. Lucas, isso é opinião, né? Como ter tanto conteúdo como o senhor e não ser prolixo? Tem gente que acha que eu sou prolixo, isso é opinião. Tem gente que reclama de N coisas, fala que eu falo demais. Eu falo, meu. Não gostou? Sei lá. Vai conversar com o Mudinho. Pergunta pro Mudinho. Marcos Berger. Quem toma fluoxetina 40mg pode ter mar termogênico? Marcos, se é um termogênico de cápsula, eu não te aconselho, cara. Eu acho que você vai se lascar, tá? Mas você tem alguns pré-workouts que são mais leves, em quantidade de cafeína, né, em estimulante, que dá para encarar, tá? Eu não uso fluoxetina, mas eu uso uma outra medicação que tem relação com o meu distúrbio do sono, que graças a Deus tem melhorado. Mas, por exemplo, eu uso o Horus e fica muito bem. Não tenho problemas. Luciano Vasconcelos. Vi que o sol possui muita vitamina D, que melhora o humor. Eu entendi o que você está falando, Lu. Fica tranquilo. Fortalece os ossos, músculos e sistema imunológico. É possível dizer que o sol ajuda no treino e até mesmo no shape? Você está falando luminosidade, né?
Cara, o que luminosidade faz, né? Além de transformar a vitamina D na tua pele, né? Lembra que a pele produz vitamina D, né? É você se sentir mais bem-estar, tá? Pensa que toda vez que você é exposto à luz natural, você tem um número de lux, né, de lumen, que é um dado de luminosidade, que sensibiliza a sua retina e fala para o seu cérebro que é dia que você tem que estar ativo, né? Por isso, por exemplo, se você à noite precisa estudar, você procurar uma sala onde a luz é amarela, você vai ter dificuldade, você vai começar a ficar sonolento. Se você for numa sala que tem uma luz branca forte, você vai conseguir estudar normalmente, né? Quer dizer, normalmente, né? Levando em conta que é à noite. E o inverso é verdadeiro. Você quer relaxar na sua casa? Tem pelo menos uma luz amarela, mais alaranjada, que vai ser o local que vai ficar, sabe, como o seu local de repouso, que você vai pegar a sua leitura, que você vai sentar para ler lá, alguma coisa que você faz para você descansar, né? Então tem essa relação. Mas falar que luminosidade ajuda no físico é um desdobramento, né? Se você se sentir melhor, você vai treinar melhor. Se você treinar melhor, você vai ter uma resposta melhor, tá? Empório Somar. GH para emagrecer, se você não fizer dieta, você vai engordar. E rápido. Principalmente porque ele aumenta a resistência à insulina, né? Que é uma coisa que pouca gente fala, né? É o que, por exemplo, faz com que diabetes seja um efeito colateral conhecido do consumo do hormônio do crescimento. Bruno Pimenta. Taxa basal de 2.400, à medida que perco gordura e ganho massa, a taxa tende a subir ou cair? A taxa tende a cair. Como posso melhorar minha recuperação? Para melhorar a sua recuperação, Bruno, a gente tem que ver como é que está o estímulo do seu treino, tem que ver como é que está dividida a sua dieta, né, ou proposta a sua dieta, né, e principalmente se o nível de caloria que você está consumindo é um nível suficiente para você fazer o trabalho que você precisa, tá? Aqui, o Zaidan. Minha testosterona total estava 1.281 em 6 de 2021. Achei muito alto e parei com a medicação. Hoje ela está em 622. Levando em conta a minha idade, que é 63 anos, indago se fiz bem parar. Eu acredito que fez, Aidan, pelo seguinte, porque um homem de 40 anos é esperado que tenha 600 de nanogramas por decilitro de testosterona, tá? E que haja uma queda de mais ou menos 100 nanogramas para cada década de vida. Então, aos 50 seria 500, aos 60 seria 400. Ou seja, se a gente for buscar naquilo que é o fisiológico para você e o quanto você estava 3 vezes mais do que era o fisiológico para você. E hoje você tem uma testosterona que é o equivalente para você um cara de 40 anos. Eu acho muito bom, né? Por quê? Pensa que a testosterona é um acelerador, tá? Com aquilo que é fisiológico para você, que é 400, você lidaria bem. Com 600, habilidade e sabedoria, você lida melhor. Mas 1.200 significa que você vai querer fazer curva, né? Cotovelo de 90 graus a 120 km por hora. Não pode dar bom, né? Pode dar ruim. Tem outras coisas aí, né? A gente tem muito receptor, tanto para testosterona, quanto para GH, quanto para tiroidiano no coração. Isso quer dizer o quê? Que pode dar algumas alterações no coração. E depois dos 50 a gente começa a ficar mais preocupado com isso. Então, em primeiro lugar, pelo seu nível de testosterona hoje, 200 nanogramas por decilitro acima do fisiológico que era esperado para você, eu acho que está excelente. Segunda coisa, se você tem alguém para cuidar de você, pede para fazer um exame para você que chama Speckle Tracking, tá? Speckle Tracking é importante porque o outro nome é strain miocárdico, né? É o exame de deformidade miocárdica. Se qualquer pessoa já usou esteroide, isso é legal porque ele consegue avaliar melhor que a condição cardíaca, né? E que pode ter alterado com o uso da testosterona. Outra coisa importante, vale a pena você fazer pelo menos um ultrassom
de carótida. Por quê? Porque se você detectar na sua carótida que tem placa de ateroma, isso é um indício que alguma questão ateromatosa apareceu. E não que a testosterona cause isso. Só que a testosterona, Zaidan, ela é um hormônio pró-inflamatório. Isso quer dizer que ele facilita a formação de placa de ateroma. Então quem tem alguma tendência, acelera isso com a testosterona. E se você tiver essa placa de ateroma, aí vale a pena você fazer uma coisa chamada score de cálcio, que é para ver como é que está a ateroma no teu coração, tá? Então essas são coisas legais. Então agora, parte de exame, bacana, né? Só confere que sua tireoide ela tem um TSH compatível também, entre 2 e 3, você tem 63 anos, então a gente aumenta um pouquinho o limite superior, tá? Por quê? Porque se tiver mais do que isso, provavelmente essa testosterona de 600 não é uma testosterona fisiológica, é uma testosterona de acúmulo, e você não está conseguindo acessar isso. E também o uso de androgênio modifica o metabolismo tiroidiano. Faça um speckle tracking, faça um ultrassom de carótida e se tiver placa, faça um score de cálcio, tá? Então esses são cuidados básicos para você e para a sua saúde nesse momento. Vinícius, vitamina C e uso de cafeína tem resultado positivo no metabolismo? Pois já ouvi coisas sobre o uso para diminuir a produção de cortisol. Não, cafeína ela pode aumentar a produção de cortisol, é exatamente o contrário. Só consigo treinar cedo, musculação, e acabo treinando em jejum. Como posso adequar minha alimentação? Vini, vamos ver que cedo que é esse, né? Cedo é o quê? 6 da manhã, 7 da manhã? Cara, parte da alimentação tem um bom pedaço dela que na verdade, né, é você se adaptar a ela. Tá? Então nunca espere que você tenha resultados imediatos quando você deseja respostas crônicas. Por quê? Você vai pastar um pouquinho e depois vai melhorar. Então o que você vai fazer? Você vai fazer ajustar a sua dieta, né? Vai fazer seu fracionamento normal e vai fazer contando a primeira refeição depois do seu treino, né? E aí tentar comer de 3 em 3 horas até você completar de 5 a 6 refeições no dia. E claro que final de semana é legal você continuar com isso, porque isso ajuda a você melhorar mais rápido, tá? Lucas Viana, foda que tudo foi passado por um endócrino, famoso aqui de Campinas. R$600 na consulta para acontecer isso, mas valeu pela atenção. Lucas, melhoras, tá? Cara, é o que eu te falo, não é a melhor escolha, pelo menos eu trabalho com isso há 15 anos e eu te falo de experiência, tá? Mas, se ela conseguir consertar depois, tá ótimo, né? Que às vezes é isso. Eu não sei tudo, não pretendo falar para vocês que sei, eu falo para você da minha visão. Às vezes ela consegue consertar o que precisa fazer. Então conversa com ela, cara, tua médica, você escolheu de confiança, vai lá. Patrícia Oliveira. Como melhorar o sono? Treino 5 vezes na semana, faço dieta com nutricionista, mas acordo muito à noite e perco sono fácil. Patrícia, isso eu não consigo responder em 5 minutos. Marcos, sim, é esse. Sobre fluoxetina era para minha namorada. Meu médico me passou 2 meses de Deposteron a cada 10 dias e cortou. 1 mês depois, meu amigo só serve para mijar. Então, cara, Deposteron a cada 10 dias e cortou do nada, é foda, hein? Olha, primeiro que você tem que fazer uma avaliação para ver como é que tá a tua função testicular, né? Primeiro lugar. Segundo, né? Provavelmente não vai estar tão legal assim, porque você está sintomático. Fazer um tratamento para recuperação dessa função, que geralmente o pessoal chama de TPC, tá? E ter muita paciência. Empório Somar, manda um recado para a doutora Renata Castro, doutor João Gifone, liberar meus Danones. Tenho miocardite hipertrófica. Tá querendo morrer, filho? Vai liberar teu Danone, você não vai comer nunca mais. Você vai ganhar um caixão. Vai nessa. Tá muito bom. Muito bom. Cara, não acredito. Você tem miocardite hipertrófica e você quer usar esteroide.
Porra, velho. Ah, eu tenho alergia a amendoim. Já sei, eu vou comer 3 kg de paçoca. Você ganhou o troféu joinha. Troféu joinha. Muito bom. Muito sábio. Moisés, quero ganhar massa. Tomo creatina whey hipercalórico. Treino de segunda a sexta. Alguma ajuda para melhorar o resultado? Cara, você tá usando hipercalórico. É que tua alimentação tinha que estar melhor, né? Treino de segunda a sexta. Começa a treinar todo dia. Jonathan Silva, falando em teste, meu último exame deu 412, 29 anos, esperando que fosse mais alto pela idade, mas o endócrino disse que está normal. A tabela de referência aqui mostra que o ideal seria 250 a 800. Estar pelo meio me deu a sensação de ser pouco. Jonathan, é que a gente olha o que é um exame, não é pelo estar normal, é se você tem sintoma ou não. Então, primeiro, tem que colher todos os seus sintomas na história, né? Tem que ver se você tem indícios de uma testosterona insuficiente para você, tá? Tem que fazer exame físico para ver se tem indícios de uma testosterona insuficiente para você. E aí, trabalhar isso. Eu acho que 412 para 29 anos está baixo. Você tinha que ter pelo menos aí uns 600, tá? Mas isso não quer dizer que ter 1.200 seja melhor, tá? Lucas Mesquita, atrofia tubular focal com fibrose intersticial leve. Posso tomar alguma suplementação? Depende do que, como está a tua função renal. Como está a tua função renal, Lucas? Tem que ver isso. Tem que fazer uma depuração de creatinina, perdão. Tem que fazer uma urina 24 horas, tem que fazer uma microalbuminúria. Então, tem que fazer todos os exames de lesão para ver como está a lesão. Patrícia, resumão sobre sono, não tem que, porque assim, sono tem muita causa de ser ruim. O resumão sobre sono demora 4 horas. Eu faço um curso para você, né? Mas aí, de verdade, procura um cara que trata sono, não fica enrolando isso, porque senão você vai se ferrar em tudo. Cognitivamente, do ponto de vista de humor, do ponto de vista de forma física, fome. Infelizmente não tem esse resumão que eu possa te dar, não. E Bia Ferreira, pra gente terminar, 19 anos, 1,73 m, 99 quilos. Comecei há 4 meses, tô com 109. Não, comecei há 4 meses com 109, menos 8 quilos de gordura, mais 2 de massa magra, dieta e treino voltado para hipertrofia. Eu acho ótimo, Bia. Você nunca vai se arrepender em fazer um treino de hipertrofia, tá? Nunca. Por quê? Porque por mais que o seu peso não caia rápido, a sua forma física vai melhorar rápido. Isso daí, certeza absoluta. Tá bom? Combinado? Combinado? Então tá bom. Então, pessoal, 10h13, preciso ir treinar. Hoje, 3 da tarde, live com o Phil Hitch. Aguardo vocês pra gente fazer umas perguntas legais para ele, né? Eu vou tentar traduzir conforme ele for falando, vamos ver como é que vai ser a dinâmica da live, mas já começa a escutar umas músicas aí para se acostumar com o inglês. Beleza? Então tá bom. Beijo pra vocês, a gente se vê 3 da tarde, hein? Let's go!